pessoal, olha nós aqui de novo e vamos falar sobre psicomotricidade clínica e relacional. Olha, chique demais. Parece bem técnico esse conteúdo, né? Ok. Por que será? Porque ele é uma ciência que tem o objetivo de estudo do homem através do seu corpo em movimento em relação ao seu mundo. Mas espera lá, isso aí está me lembrando neurociência, né? Mas tem ligação. Ah, é? Ah, que legal. Então, se você não assistiu neurociência, se você não assistiu essa aula, vai lá, corre lá e assiste. Exatamente. Porque você vai, linkar esses conteúdos que nós vamos trabalhar hoje com de neurociência. E lembrando que professora Fátima e professora Bianca querem que vocês coloquem um joinha lá, se vocês estão assistindo a aula. Eu tenho percebido, Bianca, não estou vendo joinha, não estou vendo compartilhamento, não estou vendo nenhum comentário dos nossos alunos. Sério? Nós estamos gravando essa aula para você. Gente, corre lá e faz isso. Não Eu quero cair na minha, eu vou ficar muito chateada. Estou ficando já, porque eu estive olhando esse final de semana. Eu assisto a aula dos outros professores e acho fantástico. Tem aluno lá que está clicando lá. Agora, os nossos alunos, nem do IEGF, nem os futuros alunos, nem você que está aí nos assistindo, está colocando um joinha lá. Eu quero receber joinha. Isso é estímulo. Isso é estímulo, não é? Mas é estímulo, nós precisamos de estímulo. Por quê? O que quer dizer lá o psico, Bianca? Fala lá para nós. Psico é alma. Então, Né? É o... que é isso aqui? Inteligência, Né? cérebro, neurônios. Da psicologia mesmo, o estudo da sua mente. E motricidade é movimento. Então, como que acontece os seus sentimentos, as suas emoções? Exatamente. E como que acontece dos nossos alunos, né? Então, a psicomotricidade, ela vai fazer com que nós estudamos o quê? O estudo do indivíduo, né? Qual que é esse estudo do indivíduo? Essa ação do sistema nervoso central, que nós vimos também lá em neurociência, responsável pela criação da ciência do indivíduo, que é os seus movimentos. É isso? Então vamos lá. Tudo bem, você aprendeu direitinho. Estamos juntos, né? E esses conceitos, na maioria das vezes, esses conceitos eles estão certos. Né? E o psicomotricista, que é o profissional que trabalha com a psicomotricidade, ele estabelece uma agenda de tarefas que geralmente ela é elaborada individualmente, caso a caso. Então, qual que é a dificuldade de um aluno meu? Necessariamente, ela não precisa ser, em todo o contexto, o mesmo do outro. Podem ser iguais, né? Mas tem as diferenças de alguns aspectos. Por isso que ela desenvolve as habilidades. E as demandas exclusivas. Ok. E aí existem alguns objetivos da psicomotricidade, que são eles? O primeiro é a capacidade de percepção. Né? O que eu vou usar isso? Os conhecimentos do movimento e da resposta cerebral. Exato. Por que quando eu fico com medo, eu fico paralisado? O coração acelera. Tem aquelas pessoas que o medo impulsiona. Por quê? Não é medo? Ambas as situações, medo, mas as reações são diferentes. Por quê? Porque são indivíduos únicos, exclusivos. Não existe dois de você. Graças a Deus. Já ganhou duas Bianca. Seria o ápice. Então, o outro objetivo, motivar as crianças na descoberta das suas expressões. Isso, exatamente. Né? E além de impulsionar essa ação criativa e emocional. E engraçado, né, que ela que estimula a coordenação motora, né? E aí, que o psicomotricista, ele tem que descobrir, né, quando vai trabalhar principalmente a coordenação motora grossa, fina, né? A psicomotricidade nos dá esse desenvolver, né? Essa consciência. Para poder trabalhar com a nossa criança, né? E aí, ele estabelece exatamente essa confiança entre o respeito, o espaço das outras pessoas e o meu espaço. Tá? Estimula a coordenação motora de acordo com o objetivo desejado. O que você quer fazer? Então, você vai trabalhar
motora física, fina, grossa, você quer trabalhar a atenção, que tipo de atenção você quer trabalhar? Lá em neurociência nós também falamos dos 3 tipos de atenção. Tá vendo? Se você não assistiu, corre lá. Corre lá para assistir, tá vendo, né? E ele reforça a valorização da autoestima e da identidade própria. Né? A nossa criança, o nosso aluno, ele precisa se reconhecer. Né? E isso é a sua identidade própria, individual. Fulano, por que você não faz igual ao outro? Não tem igual ao outro. Ele é ele, único e exclusivo. Exatamente. O que mais? Como nós falamos que lá em neurociência também trabalha a comunicação, em psicomotricidade também. Ela vai trabalhar o quê? Essa comunicação, que é essa interação com o social. Né? Que ele é único, mas ele não é sozinho. Nossa, o Joãozinho, quando ele está só eu e ele conversa, ele conta histórias, e quando está em grupo ele não consegue. Então, por que será, né? Então, aí tem que trabalhar com ele, ver realmente o que está acontecendo, para que ele possa interagir com o outro também. O que tolhe o Joãozinho, Exatamente. Né? E tem algumas atividades que nós podemos fazer para que estimule e torne essas habilidades serem realmente dele, única, e que ele consiga a ser essa criança que todos esperam, social, interaja com o outro e, acima de tudo, saudável emocionalmente e o corpo em movimento também saudável, porque se nós não tivermos uma mente saudável, nosso corpo adoece, não é verdade? E lembrando que eu preciso respeitar as etapas do meu aluno, né? Eu jamais vou propor para ele um movimento que ele ainda está trabalhando algumas coordenações. Sim. E existem essas brincadeiras, né? Quais são elas? O rolar, o engatinhar, o andar num pé só, tudo isso vai me dar também a forma do equilíbrio, né? E tem mais outras, não tem? Andar para os 2 lados, e aí você vai passar a noção de lateralidade, do que é esquerdo, do que é direito, pular, fazer cambalhota, né? Brincadeiras com os dedos, para ele descobrir os movimentos. E hoje, na maioria das escolas, Bianca, principalmente tanto municipal como estadual, tem vários tipos de brinquedos colocados, né, para a criança, para que o professor, mesmo ele não tendo após ou ele não tendo uma graduação em psicomotricidade, ele consiga trabalhar com essas crianças de uma forma direcionada, igual andar nos cones, andar dentro tem como se fosse aquele minhocão, né? Andar por dentro dele. Por quê? Já estimulando tudo isso na criança. Então não é porque eu não sou formado que eu não posso desenvolver isso na criança. Agora será eu preciso que eles buscar. assistiram a aula que nós já gravamos agora, que nós falamos de brinquedoteca? Não sei não. Vocês assistiram a aula, será? Nós falamos sobre brinquedoteca, a importância que ela tem dentro da minha sala de aula. Exatamente. Então, assiste também. Assiste para ver que tudo que nós estamos falando tem toda a relação dentro de todas essas videoaulas que estamos gravando, uma vem relacionada com a outra. Por isso vocês precisam assistir todas as nossas videoaulas e colocar o joinha lá para mim saber se vocês estão assistindo, né? Então aí nós precisamos entender o que, Bianca? Inicialmente, dentro dessa nossa conversa que nós estamos aqui. O corpo, ele era os estímulos neurofisiológicos, anatômicos e de locomotores, né? De movimentação. Hoje eu já falo desse corpo ligado à natureza, à sociedade, corpo, mente, espírito, natureza e sociedade. Então, é o ser humano global, o ser humano, olha que palavra, holístico. Chique essa palavra. Então, é a pessoa de maneira global. Eu não vejo só a emoção dela, eu vejo o conjunto. Exatamente. E para Vitor Fonseca? Vitor da Fonseca, em 1988 ele já falava isso. Olha, né? Não 88. É agora, 88. O movimento é parte integrante do comportamento. Ele se mexe, ótimo. Então ele está se relacionando com o mundo. E aí,
para Pierre Boyer, né? Você está falando chique, É uma demais, né? ação pedagógica e psicológica, né? Então, enquanto o Vitor ele já colocava a parte Que é o corpo do movimento. movimento, Boyer ele já traz a pedagógica e a psicológica. Então, eu vou utilizar os meios. Olha só, quando eu falo de psicomotricidade na escola, eles não vão falar, agora nós vamos ter aula de psicomotricidade. Não. Ele vai falar educação física. Olha só. Né? Ou Então, ele eu- tem um objetivo, que é normalizar ou melhorar o comportamento da criança. Exatamente. Por isso que tem alguns momentos, né, que a criança vai para a quadra, mesmo os pequenininho, para fazer atividades ali relacionadas à educação física. E que não é educação física, É psicomotricidade. psicomotricidade, que são psicomotoras, né, para desenvolver neles esse corpo em movimento. Não é verdade? E E aí aí, trabalha mente, espírito e alma. exatamente. E aí que vem, ó, vou falar, Jean-Claude Costet, francês. Olha lá o período, gente. 1978. Olha no seu Antes material. de Victor. Ele já falava na psicomotricidade como uma ciência, né? É a ciência onde se cruzam e se encontram os vários pontos de vista biológicos, psicológicos, psicanalíticos, sociológicos e linguísticos. Fantástico, né? Então, eu me comunico de todas as formas. E tem mais autores aí, tá? Que nós pesquisamos e colocamos no seu material para que você possa realmente ler e pesquisar mais coisa, porque ele não só diz essas frasinhas, não. Ele fala mais coisa. Então, pesquisem mais. Gente, esse material é apenas para vocês terem, abrir um pouquinho e ter uma noção, certo? Aí, agora vai depender de você. Né? Vamos lá. E aí, a Júlia Guerra, ele já traz como uma ciência também, que nem Costet, né? Mas é uma ciência do pensamento, que através do corpo preciso, né? O corpo correto, ele é econômico e harmonioso também. E já Barreto, ele traz que é a integração do indivíduo, utilizando o movimento e levando em consideração os aspectos relacionais e afetivos. Olha aí a afetividade de novo, né? Então, fazendo um resumo, é a educação pelo movimento consciente, visando melhorar a eficiência e diminuir o gasto energético. E se nós colocarmos no liquidificador tudo isso, né, Vai dar. todos eles têm a sua parcela de contribuição que vai gerar nessa psicomotricidade aí, para a gente poder estar mais aprimorado para como nós vamos trabalhar em sala de aula. Isso, pessoal, seja criança de Itacuja normal ou crianças deficientes, certo? A psicomotricidade, ela trabalha os dois, de modo, não é, eu vou trabalhar porque eu necessito trabalhar diferenciado, não é que eu necessito, eu preciso, porque cada um tem um aprender diferente e, acima de tudo, o da pessoa com deficiência é direcionado e lembrando, respeitar os limites de aprendizagem dele, independente da sua idade, porque ele não tem idade cronológica. Então, eu preciso entender isso também. Mais um motivo para você pesquisar bastante, ser eterno pesquisador. E continuando com os nossos autores, porque dentro da psicomotricidade, como foi algo estudado pelos nossos filósofos, que nós estamos hoje reestudando, eles continuam dizendo, vamos lá, Bianca, você que adora esses autores. Como diz a minha sobrinha, desde faz tempo, né? Calduro, em 2001, ele já trabalhava esse termo psicomotricidade, né? Então, a partir dos anos 60, ele começou a ser mais amplo. Exatamente. Então, essa relação, tanto a relação de extensão e frequência, ela tem aplicabilidade, né? Em relação aos sentidos. E aí que em algumas escolas, né, eu vou reforçar, o termo psicomotricidade é utilizado como educação física ou atividade psicomotora. Verdade. Então, como que está o seu aluno
do ponto de vista psicomotor, do ponto de vista de movimentos, como que ele está. Ele consegue escrever, coordenação motora fina, como é que é, ele pega no lápis assim, assado, tudo isso é psicomotricidade. E por isso que é importante que nós, educadores, saibamos tudo isso e estejamos buscando cada vez mais, porque na hora de fazer um relatório, às vezes na hora de fazer um relatório a pessoa fica sem saber. Ah, mas o que eu vou escrever nisso aqui? Psicomotricidade? Mas o aluno faz isso? Psicomotor? O que é isso? Então, gente, nós aprendemos lá na pedagogia, mas, assim, não tão aprofundado. Agora, nós precisamos aprofundar cada vez mais, né? Então, vamos lá. Então, a educação em movimento, ela consiste no quê? É um meio de você condensar esses vários conceitos. Vocês viram que tem vários teóricos que falam, cada um agrega um pouquinho, né? Então, você precisa saber o que você vai usar de maneira coerente dentro do que você faz. Então, no momento em que a psicomotricidade, ela educa o movimento, ela também coloca em jogo as funções da inteligência. Por quê? Porque é um entrelaçamento. Não existe movimento sem a consciência, sem o cognitivo, né? E a partir daí, eu posso dizer que a relação profunda entre essas funções motoras, né, cognitivas, e também do movimento, ela me traz a afetividade. Então, e é bem interessante quando nós falamos lá que a neurociência estuda os neurônios, né? A psicomotricidade, ela vai estudar os movimentos. Então, tudo isso faz parte do quê? De um único corpo. Então, eu preciso realmente entender essa ciência de estudar os neurônios e saber aonde trabalhar com o meu aluno nessa parte, e também a psicomotricidade, como trabalhar esses movimentos e o que eles afetam ou não o meu aluno quando eu não conduzo bem as atividades propostas dentro da sala de aula. Então, se eu for buscar o que é movimento, né? Volta lá um pouquinho. Se eu for buscar o que é movimento, o conceito movimento é o deslocamento de qualquer objeto. Qual que é o objeto de estudo da psicomotricidade? Nossa, o ser humano, o indivíduo, né? Então, para a psicomotricidade, o importante não é o movimento do corpo, né? Como de qualquer outro objeto. Se eu jogar uma bola aqui, ela estará em movimento, ela vai quicar e ela continua no movimento. Mas não é isso, é a ação corporal como um todo. Exatamente. Né? Por isso que às vezes tem criança que elas não têm equilíbrio, né? Elas não têm noção de espaço. Por quê? Porque ela não foi trabalhada as etapas corretas, no momento certo do movimento do corpo dela. Ela cresce, às vezes, uma criança às vezes, sem equilíbrio. Aí depois não foi estimulada. E depois ela precisa procurar uma pessoa, um profissional da área, para poder trabalhar isso nela. Sendo que nós, educadores, poderíamos ter trabalhado ela lá com 3 anos de idade. Ela tem que procurar quem? O psicomotricista. Isso, né? Você é psicomotricista. E até mesmo, ou então, psicopedagogo, mas que vá tentar fazer essa mediação. Porque se ele tem dificuldade, né? Então eu posso também tentar ver o que faltou trabalhar com ele. Por isso que o psicopedagogo, né, trabalha as dificuldades de aprendizagem. Né? Ah, mas o equilíbrio não é de aprendizagem. Será? Então faça uma pesquisa aí. Tá? E continuando ainda, nós temos Fonseca, que também falou muito e fala, né? Aquele, acho que se ele está vivo, ele continua pesquisando até hoje. Agora, se ele já morreu, gente, eu ainda não vi, tá? Me desculpa aí, mas eu não vi. Está mexendo em outras coisas. Está mexendo em outras coisas. O movimento transforma-se em comportamento significativo. É o que você acabou de falar. Né? Então, assim, é a parte mais ampla e significativa do comportamento do ser humano. Exatamente. E tem 3 fatores básicos, que são eles? Músculo, emoção e os nervos. Olha só que interessante. O sistema formado por tudo isso é que vai sinalizar, né, de maneira coordenada, de maneira organizada, como que eu vou atuar nessa pessoa, nesse indivíduo. Por isso que
Cada um na sua área, né? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu Lado, quadrado. lado, lado. Uhum. Esse movimento, ele é voluntário, ele pode ser voluntário ou involuntário. Em Né? que momento que ele é tudo isso aí? Ele é involuntário quando esse movimento ele é um reflexo, né? Comandado pelo cérebro. Por exemplo, você fala para o seu coração, bate coração, bate, você precisa mandar ele bater? Não, ele já bate. Ele bate e pronto. Uhum. Né? O seu intestino, você não precisa falar para ele, Tá na hora de ir no banheiro. vai no banheiro. Ele que fala para você, Uhum. né? Ele te comanda. Então, tem alguns movimentos que são involuntários, é isso, tá? Eles são elementos inatos e eles podem ser adquiridos, tá? E aí, os inatos, o próprio nome já está falando, ele não nasceu com você, tá? Vai aprender, são né? aqueles que nós nascemos e são representados como reflexo condicionado, vira hábito. Né? Comer demais, vira um hábito. Nessa quarentena não tem ninguém comendo, né? Nas situações de ansiedade não tem ninguém comendo. Então, cada um reage de uma maneira, é um reflexo. Mas realmente tem uns que não comem, agora tem outros que comem Você tem que demais. se condicionar. Exatamente. Aí também tem os hábitos, né? Passivo ou ativo, Eles né? podem Que aí- ser passivos ou ativos. Por E aí- exemplo, comer, ele é passivo? Não, ele é ativo. Né? Andar, tocar em instrumentos, quer dizer, tudo isso você pode trabalhar em você. Exatamente. Tá? E os reflexos, eles são condicionados, certo? E quando que eles são produzidos? Quando que eles começam? Desde as 6 primeiras semanas de vida. Mas por isso que também eles têm que ser estimulados. Exatamente. A criança, quando ela nasce, tem uns que precisam apanhar para chorar, né? Outros já nascem Já vai chorando. Então, tudo isso você precisa analisar no momento de você fazer o seu diagnóstico. Isso, exatamente. Então, a psicomotricidade é uma prática pedagógica de ajudar o quê? Na maturação. O processo de amadurecimento da pessoa. E ele também consegue fazer com que nós possamos desenvolver essa personalidade da criança, só que a inteligência requer o quê? Uma construção, uma reconstrução, né? Uma estruturação. Então, eu acredito assim, que dentro desse desenvolver a personalidade, nós temos uma contribuição muito grande, né? Porque nós vamos ajudar ela a organizar e a estruturar o nosso mundo, para dentro dela, já que trabalha mente, alma, espírito e corpo, então nós somos responsáveis por tudo isso. Então, dentro de tudo isso, o processo ele é integrado, que provoca o quê? Uma transformação na nossa criança e em nós, nessa estrutura o quê? Mental. Então, tudo vai depender do que ele aprende. Não é verdade? Então, por isso o ser humano, ele nasce o quê? Com potencialidade? Ele já nasce propenso a aprender. Exatamente. Para isso ele precisa ser ensinado. E precisa de estímulos. Estímulos externos e também o interno vai ser a motivação que ele vai buscar nessa necessidade que ele tem de querer algo. Por isso que nós falamos que motivação era intrínseca. Né? Olha, estou falando chique. Não depende, né? Não depende somente, né? Então, nós precisamos o quê? Estimular nas nossas crianças a vontade de aprender e a necessidade que nós temos de estimular é muito grande. Então, depende de cada um de nós, certo? E aí a gente precisa perceber também que, na maioria dos casos, esse processo de aprendizagem, ele acontece onde? No meio social, né? Onde o indivíduo, ele está convivendo. Então, em casa ele aprende, é um meio social, na escola ele aprende, no meio da rua ele aprende. Então, Arnaiz, ele diz que desde os primeiros movimentos de vida, mesmo dentro da intrauterina, ele intui-se que cada pessoa tem a sua própria maneira de ser, de estar e de fazer no mundo. A gente ouve, assim, tem vários vídeos na internet que comprovam isso, que quando a criança nasce, ela se acalma a hora que ela ouve a voz da mãe. Sim. Né? Ou quando a mãe canta. Exatamente. Ou então ela se desespera.
Mas assim, ela reconhece o que ela ouviu na vida intrauterina. Ela reconhece a voz do pai. Então, aí a psicomotricidade, a neurociência, ela clareia isso para nós. Então, o bebê, ele vai se estruturando, né, estruturando a sua personalidade e descobrindo, e claro, conquistando todos à sua volta. E como que ela faz isso? Através dessa interação. Então, a gente precisa criar situações para as crianças aprenderem e depois criar situações para que elas mostrem o que elas aprenderam. Então, por isso que diz lá que a psicomotricidade, né, ela atua lá na pré-escola, né, desde as séries iniciais do ensino fundamental, que ela é muito importante. Por meio de quê? Por meio de várias dificuldades de concentração, de confusão, de reconhecimento das palavras, confusão de letras, sílabas, né? Então, se eu trago, se eu conheço a minha criança, se eu trago atividades pertinentes no meu planejamento para essas crianças, eu não vou ter essa dificuldade, né? Então, eu acredito que a criança vai aprender muito. Por isso que tem, lembra lá da diferença do aprendizado na neurociência, né? Porque uns aprendem mais e outros aprendem menos. Então, está justamente ligado à psicomotricidade. Como que essa criança foi trabalhar, o que teve no meio dela, no contexto dela, para que ela não tenha essas dificuldades. Qual foi o meio que ela conviveu, né? E aí, nós temos mais um autor que fala aí. E ele coloca, assim, exatamente o que eu considero hoje, né, um problema. Se você não conseguir tolher, se você não conseguir trabalhar isso de maneira correta, de maneira coerente, ponderada, é um problema. Então, Sanches, desde 1989, ele já dizia que na nossa cultura ocidental, aqui, nós temos muitos recursos audiovisuais. E eu posso utilizar esses recursos audiovisuais como instrumentos determinantes na aquisição do conhecimento. Então, eu posso propor pesquisas, eu posso aprender numa videoaula, né? E eu preciso propor isso para minha criança, mas eu preciso também monitorar isso. Eu posso deixar muito aberto. Tanto é que hoje o YouTube ele tem um recurso onde os pais eles filtram o que o filho vê. Quantos minutos ele vai ficar no celular. E acabou aquele tempo, é bloqueado. Sim. Então, nós não utilizamos as ferramentas de maneira correta. E aí, ele precisa, é uma necessidade. É da criança? Sim, mas o adulto que tem que impor limites a essa demanda toda. Porque se você deixa a criança no celular, ela fica horas naquilo. Põe ela para estudar. 15 minutos ela já está cansada. E já está querendo mexer em outra coisa. Né? Então, assim, o cotidiano de muitas crianças está restrito ao computador, à televisão. Elas não se ocupam com atividades que antes nós fazíamos, né, para estimular. Ela não brinca mais. E aí, cadê o desenvolvimento motor e social? Pegar um celular e ficar mexendo com o dedo, né, ele já está ficando torto. E aí nós culpamos a escola dos alunos, hoje na terceira, na quarta, na quinta série, não saberem ler, escreverem errado, aí nós culpamos a escola. E não é só a escola. Se nós formos pensar estudando esse material, nós começamos a imaginar assim, antes, a pessoa que estudava até a quarta série, vamos colocar aí bem distante aí, o meu pai, estudou até a quarta série. Ele sabe muito mais matemática e às vezes a escrita dele é melhor que a minha. Por quê? Eles não tinham os recursos que nós temos hoje, que é tudo, tem até corretor de texto, tem não sei o quê, tem a tabela lá do Excel que já te dá os resultados todos. Ele não, é tudo no canetão, lá no papel. Às vezes na cabeça. Na cabeça, né? Ensinavam ele a pensar. Né? E hoje, nós não damos esse estímulo para o aluno pensar. Nós não lançamos desafios em sala de aula de matemática, de jogos, para que ele possa. Nós lançamos desafio, ele joga no celular. Gente, não é a mesma coisa, é diferente. Esses dias eu dando aula de matemática, eu trabalho com turma de 8 anos, né, terceiro ano. E eu coloquei, videoaula, eu coloquei na tela, falei, pessoal, vamos calcular mentalmente. De repente, eu interrompo o compartilhamento, vou olhar 3 alunos com calculadora.
A calculadora pequenininha, aquela desse tamanho. E aí? Como é que você vai mediar isso daí? Como é que você vai trabalhar? Tem que trabalhar, porque é cálculo mental. Então, as orientações estão claras. Muitas vezes, eu não consigo aplicar essas orientações. Só isso. É uma questão de reposicionamento. Ok. Aí, no material de vocês têm aí o que Phillips disse, lá no século XIX. Pode ter sido o precursor da psicomotricidade, por ter atendido e tratado de um caso de instabilidade mental com a chamada ginástica médica, por acreditar que se dirigindo de uma forma correta e dentro dos preceitos médicos, a psicomotricidade. Isso é um médico francês que disse essas falas. E Tissier fala o quê? Que dentro da neurologia francesa, sendo visto o pai da psicomotricidade, ao realizar os primeiros estudos abordando a perturbação motora e a desibilidade mental, e introduzindo a dissociação entre as duas síndromes, mental e motora, explica pela independência relativa das zonas psíquicas e motoras no manto cortical. Isso são falas de médico sobre a psicomotricidade. Né? Então, convém nós estarmos sempre buscando e estudando tudo isso e percebermos que, de acordo com que ele aborda, como Tissier fala que é uma perturbação motora, não é aquela perturbação ele foi perturbado, por isso que ele não consegue. Não é isso que ele está querendo dizer. Né? Então ele está querendo dizer que faltou o quê? Falta os estímulos certos dentro do conduzir, do fazer, que ele não consegue. Eu não posso aliar, eu não posso culpar o movimento todo, porque ele é mental e físico. Então eu não posso dissociar, eu não posso separar isso. E aí tem outros teólogos que vão deixar para também, verem, né? E é vocês que vão ver, vão dar uma lidinha e ver como que é interessante esse material e pesquisar muito mais, certo? Entre eles tem vários, né? Que a Bianca já citou, e aí continua ainda a escala desses teólogos falando tudo isso, certo? Então, a psicomotricidade relacional, ela quer dizer o quê? Ela vai escutar e considerar, né, esse diálogo do corpo e os aspectos da mente de uma pessoa. Ok. Então, o que eu penso, o que eu sinto é sim importante para eu desenvolver. São fatores que prejudicam o relacionamento interpessoal. E é interessante que diz, né, que os jogos espontâneos, ele faz com que eu me incentive e facilite o que nós queremos, né? Que ele melhore, principalmente, essas expressões de dificuldade que ele tem. É o que nós falamos lá na aula de ludicidade, né? Que o brincar, ele traz essa intencionalidade. Exatamente. Porque a pessoa, ela aprende brincando. E aí, fala-se mais ainda da psicomotricidade relacional, do material, ao qual vocês vão estar lendo e estar pesquisando cada vez mais. Então, o brincar, ele é o quê? Um jogo, né? Um jogo. Segundo quem? Lapierre. Olha que chique, né? Então, assim, esse ato de brincar, ele traz um bem maior, que é o conhecimento de si e do mundo. Exatamente. Tá? Então, assim, eu preciso considerar sobremaneira as atividades lúdicas no meu processo de ensino. Tá? Porque a minha criança, ela não aprende só fazendo prova, não. Tá? E é exatamente nesse ambiente escolar que a maior presença, que existe, né, a maior presença da psicomotricidade relacional. Por que eles adoram a educação física? Porque eles brincam um com o outro. Exatamente. E na sala de aula, se ele abre a boca para falar com o colega, o que faz o professor? Está atrapalhando. Vai atrapalhar o coleguinha. Então, de uma certa forma, na educação física, a psicomotricidade relacional, o aluno se sente livre. E aí também tem o ambiente clínico, né, que nós utilizamos também. Ele é de uma forma o quê? Clínico por quê? Não é para clinicar na hora que precisa, não. De uma forma preventiva também, que é muito importante, né? Às vezes eu preciso de um olhar mais individual dessa pessoa. Né?
Então, eu tenho que ter as sessões individuais, eu preciso analisar essa pessoa. Família. Trazer junto a família, fazer uma anamnese mesmo, conhecer como são os hábitos dessa pessoa, desse meu aluno. Né? E a partir daí eu vou fazer o diagnóstico e pedir a participação da família, da escola, e aí encaminhar como psicopedagogo, se for o caso. Exatamente. E com isso, por isso que é importante fazermos também essa previsão. Então, nós professores, nós podemos ter esse olhar diferenciado também no nosso aluno para encaminhá-lo ou não ao psicopedagogo. E aí, não achar que é tudo problema. As empresas já estão fazendo isso, né? Utilizando a psicomotricidade. Quando? Na ginástica laboral. Exatamente. Né? Nos movimentos direcionados ao profissional, à laboralidade. E dentro desse quadro também nós temos um quadrinho para vocês refletirem aí. A psicomotricidade funcional e a relacional. Gente, é fantástico. Para que vocês possam olhar para esse quadro, ele está bem colorido aí para você, para que você possa ler e ver essa diferença. E de onde que você está? Você está na funcional ou você está na relacional? Interessante, né? É interessante que alguns pedagogos aí, eles gostam de falar, né? Tudo tem um ponto e um contraponto. Isso. Então, olha aí os coloridos e você vai perceber os pontos e os contrapontos que existem aí entre a psicomotricidade funcional e a relacional. E comecem a pôr um pouquinho mais da relacional, que é legal. Né? Então, nós também colocamos também sobre o educar, né? Os jogos, lições, né? Cuidado com essas lições empacotadas. Exatamente. Ai, meu amigo fez e deu certo. Cuidado. A sua turma não é a turma do outro, né? O ato de educar planejado. Ele é consciente, né? Ele precisa ser consciente e planejado. Repensado. Planejado pensando em quem? Eu vou fazer essa atividade porque é mais fácil. Eu não vou precisar ficar muito. Não vou precisar pensar muito. É fácil, não vou trabalhar muito. Cuidado com esse comodismo, tá, querido professor? Isso. E melhore cada vez mais a sua prática para o seu aluno. Lembrando que a avaliação não é do seu aluno, avalie o seu trabalho também. Né? Porque tem gente que joga a avaliação só para o aluno. Né? Então, ninguém ensina o que não aprende. Né? Eu gostei dessa frase. Ninguém ensina a quem não quer aprender. Para isso, eu preciso querer, né? Que é o que nós colocamos já lá no módulo de neurociência, naquele quadro, né? Que tudo tem um objetivo. Né, da pedagogia e da andragogia. Exatamente. Então, tem vários estudos que alertam com relação a isso. Né, que a verdadeira aprendizagem, ela precisa ser significativa. Então, você tem que propor atividades para o seu aluno, atividades desafiadoras.